Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Fé. Bom dia, bom dia, bom dia! Vem chegando para o nosso devocional de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Diz que não é pra desistir. Façam todos um bom dia. Vem chegando para o nosso devocional, nosso Café com Fé. Mateus capítulo 13 que a gente vai iniciar hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu creio. Sejam todos muito bem-vindos. Nova história, novo começo, um novo tempo, eu creio. Leões virão, leões ouvirão. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional Café com Fé. Para você que caiu aqui pela primeira vez, não passe o dedo na tela desse telefone, continue aqui. Esse aqui é um ambiente preparado para você crescer em fé, fortalecer sua fé, para você começar a ler a Bíblia. Aqui nós preparamos para você o início do Novo Testamento. A gente está lendo o Novo Testamento. Começamos por Mateus. Então vai lá no meu feed. Tem vários lives para você estudar. Nós estamos já no capítulo 13. Para você crescer em fé, fortalecer sua fé, conhecer Jesus, fazer o seu devocional, criar sede da palavra. Seja muito bem-vindo. Se você não me segue nessa página, me segue, curta, compartilha e convida mais pessoas para estarem aqui fazendo o nosso devocional. Bom dia, bom dia, bom dia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, num novo tempo eu creio. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria veio. Bom dia, bom dia, bom dia. Se vocês puderem pegarem a Bíblia de vocês, peguem a Bíblia de vocês, abrem lá em Mateus, capítulo 13. A gente vai ler hoje a parábola do semeador, a parábola do joio. Tem muitas mensagens aqui muito importantes para vocês pegarem, para vocês crescerem na espiritualidade, no relacionamento com Deus. Peguem papel, caneta na mão se vocês puderem pegar. E para a gente dar início ao nosso devocional, vou pedir para que vocês fechem os olhos de vocês. Se vocês não puderem, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esse ambiente, eu te agradeço pela graça, pela misericórdia, eu te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço pelo ar que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Obrigada pelo milagre que é a vida, obrigada por o Senhor nos conceder esse dia abençoado. Que o Senhor possa abençoar o nosso devocional de hoje. Precioso amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim, revelando os códigos, os mistérios, o que está contido aqui na palavra, que não lemos apenas palavras soltas, mas sim que interpretamos cada palavra, o que está por trás de cada palavra aqui, Senhor. No dê discernimento, conhecimento da tua palavra, que possamos sair daqui com conhecimento, frutificando através da sua palavra. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui, guarde a entrada e a saída de cada um. Que o Senhor nos dê um dia mais do que abençoado. Em nome do Senhor Jesus, todo mundo diz amém, amém, amém. A parábola do semeador vai falar o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo:
Jesus, gente, ele falava por parábolas porque não era revelado àquelas pessoas o mistério de Deus, e sim para os discípulos. Então Jesus, ele pregava o reino, ele pregava as boas novas através de parábolas. Seja bem-vindo, Messias, faça um bom dia. Então, naquele tempo, Jesus, ele pregava as boas novas, pregava o ensino da palavra de Deus através de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. As aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, isso aqui é uma parábola que Jesus colocou para que aquele povo pudesse entender como funciona o reino dos céus. Um semeador, gente, no caso é Jesus, e a semente é a palavra de Deus que ele lançava para aquele povo. Só que a gente vai entender essa parábola aqui no próximo capítulo, onde você vai entender o discernimento, o mistério que tem dentro desse versículos que eu li aqui para você. Os discípulos, aproximando-se dele, e perguntaram: por que falas o povo por parábolas? Então, os discípulos, quando Jesus ensinava os discípulos, Jesus revelava para os discípulos o quê? O mistério da palavra. E para as outras pessoas, ele falava por parábolas. E Jesus explicou para eles o seguinte: ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Deixa eu explicar para vocês essa frase aqui, ó. A quem tem será dado, e este terá grande quantidade. A quem tem o quê? A quem tem gratidão. Então aqui, Jesus está falando o seguinte: a vocês foi dado o conhecimento. Aos discípulos foi dado o quê? O mistério, o conhecimento, o discernimento de entender como funciona o reino dos céus. E aquele povo não, Jesus falava por parábolas. E Jesus está falando o seguinte: a quem tem gratidão é dado o conhecimento, a sabedoria. E assim, ele terá em grande quantidade. De quem não tem o quê? A gratidão, até o que tem lhe será tirado. Quando você pega na nossa vida, Júnior, faça um bom dia, seja bem-vindo. Quando a gente pega na nossa vida, quando a gente é grato pelas coisas que Deus nos dá, Deus acrescenta mais coisas ainda na nossa vida. Quando a gente não é grato, até aquilo que a gente tem é tirado de nós porque a gente não está exercendo o princípio da gratidão. Então, quem é grato recebe em grande quantidade. Quem não é grato, até o que tem é lhe tirado. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Mãe, faça um bom dia, seja bem-vinda, benção. Então, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, lhes falo por parábolas. Porque, vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. O coração da pessoa que está insensível, o coração da pessoa que está duro, é a pessoa que não tem gratidão, não é grato pelas situações que Deus coloca na vida, pelas coisas que Deus coloca na vida, seja o ensino, seja o conhecimento, seja bens materiais, o que for. Existem pessoas, gente, que ela pode ter tudo na vida, que ela não vai ser grata por aquilo que tem, vai ficar sempre com aquele ar de que está faltando alguma coisa, nunca é grato pelas coisas que tem. E existem as pessoas que nas mínimas coisas, seja nas coisas pequenas, elas são gratas por aquilo que recebem. E essas pessoas aqui vão receber mais ainda em grande quantidade, porque exerce o princípio da gratidão. E o coração não é o quê? Insensível. Jesus está falando aqui o seguinte: porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Principalmente está falando da palavra de Deus. Quando a gente está falando da palavra de Deus,
A pessoa que está com o coração fechado, a pessoa que está com o coração insensível, por mais que eu esteja falando aqui para vocês o seguinte, o reino dos céus está próximo, existe um mundo espiritual, o mundo espiritual se move, as coisas acontecem no mundo natural. Por mais que estejam ouvindo isso que eu estou falando, eles não estão entendendo, porque o coração está insensível, está fechado para receber, está ouvindo com os ouvidos naturais, está enxergando com os olhos naturais. E a gente tem que entender o que? Nós somos o que? Seres espirituais. Para a gente discernir as coisas espirituais, a gente precisa discernir no espírito. A gente precisa ouvir com os ouvidos espirituais. A gente precisa ver com os olhos espirituais. Por quê? Para que a gente possa enxergar o mundo natural. Para que a gente possa ouvir o mundo espiritual. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Então Jesus está falando o seguinte, porque vendo, eles não veem, porque estão enxergando com o olho natural. Porque ouvindo, não ouvem, não entendem, porque estão ouvindo com o olho, com o ouvido natural. Seu vô tudo está te assistindo. Benção, vô, seja muito bem-vindo aqui, vô. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Estão vendo com os olhos naturais. Então, o mundo espiritual está se movimentando o tempo todo na nossa volta. E como a gente está vendo com o olho natural, a gente não está percebendo que existe um mundo espiritual. Mas existe o mundo espiritual. Tudo acontece no mundo espiritual e vem materializando no mundo natural. Através de palavras, através de ações, através de orações. Tudo que vocês falam, isso estão sendo movimentado no mundo espiritual e vem para o mundo natural. As pessoas não enxergam, não veem, não ouvem, porque estão ouvindo e vendo com os olhos naturais e realmente não vão perceber que existe um mundo espiritual. É isso que Jesus está falando. Está fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Então Jesus está falando aqui o seguinte, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos espirituais, ouvir com os ouvidos espirituais, entender com o coração, com a alma, entender com o Espírito e converter-se à palavra de Deus, e através da palavra de Deus, o discernimento dos mistérios seria o que? As pessoas seriam curadas, as pessoas seriam salvas. Gente, vocês precisam entender o seguinte, a palavra de Deus, cada vez que você lê um versículo, um capítulo, é algo que está acontecendo dentro de você. A palavra tem o poder de curar, de te transformar, de te libertar, de te purificar. Ou seja, isso daqui é uma água viva e ela tem um poder quando você bebe dela. Quando você lê a palavra, a partir do momento que está entrando no seu coração, no Espírito que habita dentro de você, as palavras, quando ela é enraizada, ela tem efeito dentro de você. E isso acaba trazendo para o mundo natural. Tá fazendo sentido, gente? Coloque pra mim. Então, eu vou precisar que vocês abrem os olhos e os ouvidos de vocês espirituais nos nossos devocionais para vocês entenderem, ter discernimento de cada palavra que eu falo aqui para você. Para que você possa começar a enxergar com o olho espiritual, a ouvir com o olho espiritual a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você não está lendo apenas um livro. Você está lendo a palavra de Deus, você está vendo Deus falando através da Bíblia. Falando com você, falando com o seu espírito através da Bíblia. Então, toda vez que você pega a Bíblia para ler, você precisa fazer o quê? Uma oração, que é pedir discernimento para o Espírito Santo, pedir para que ele revele os mistérios, pedir para que ele ministre no seu coração, para quê? Para vocês enxergarem com os olhos espirituais e ouvirem com os ouvidos espirituais. Para quê? Para que a palavra penetre no seu espírito e você seja curado. Para que a palavra penetre no seu espírito e você seja transformado. Para que a palavra penetre no seu espírito e você seja restaurado. Para que a palavra penetre no seu espírito e você seja convertido e tenha a salvação eterna em Jesus Cristo. Amém, gente? Átila, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, continuando aqui. Se poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem.
Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ou seja, está falando para os discípulos o seguinte: vocês são privilegiados, porque muitos profetas gostariam de ver o que vocês estão vendo, que é Jesus ensinando a palavra, que é Jesus preparando o caminho, que é Jesus libertando, curando pessoas, fazendo milagres. Muitos profetas desejaram ver esse momento, mas não viram esse momento. Muitos profetas desejaram ouvir o que Jesus estava ensinando e muitos não ouviram. Então os discípulos ali estavam sendo o quê? Eles estavam sendo privilegiados de estar caminhando com Jesus, estar enxergando com os olhos espirituais e ouvindo com os olhos espirituais. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Coloque para mim nos comentários se tá fazendo sentido. Participa aí da foguinho da coração. Continuando aqui. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Agora aqui, Jesus vai revelar o que? O mistério da parábola que ele contou lá para o povo. Ou seja, para o povo ele contou o que? A parábola do semeador. Para os discípulos, ele revelou o mistério que existe dentro da parábola do semeador, que é o seguinte: quando alguém ouve a mensagem do rei e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Então, que, por exemplo, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca a palavra. Por exemplo, vocês estão aqui, eu estou ensinando vocês a palavra de Deus, mas a mente de vocês estão vagueando em todos os lugares, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando aqui. Aí você não entende o que eu estou dizendo para vocês. O que acontece? O maligno vem, cada palavra que eu falei aqui, que eu estou lançando na vida de vocês, ele pega essa palavra e ela não vai frutificar dentro de vocês e não vai ter efeito, ou seja, não vai ter fruto, ou seja, o espírito de vocês não vai receber essa palavra para fazer o que ele precisa fazer, que é curar, transformar, restaurar, libertar vocês através da palavra. Por quê? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Ou seja, quando vocês forem ler, ouvir a palavra de Deus, não se distraia. Tenha o pensamento, a mente, a coração de vocês voltado aqui para vocês entenderem e isso ser o quê? Gravado no coração de vocês para que tenha efeito, para que a palavra possa fazer efeito. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ou seja, tem gente que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria. Porém, Rosivaldo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Todavia, visto que não tinha raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Ou seja, é aquela palavra que o quê? Vem às vezes na live, vai num culto, vai numa célula, escuta a palavra de Deus, recebe com alegria, mas a palavra não faz raiz. Permanece ali 1, 2 dias e passa, esquece do que foi ensinado, esquece da palavra que foi dita ali naquele dia e não cria raiz. E não frutifica, porque escutou ali, recebeu com alegria, passa os dias, esqueceu o que foi ensinado. Shalom, shalom, Rosivaldo. Então esse aqui, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo e não tem raiz em si mesmo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Ou seja, a palavra, gente, é o que vai te deixar firme na presença de Deus. A palavra é o que vai fazer você se manter de pé. Então, quando chega as tribulações, se a palavra penetra no seu espírito, vai fazer o efeito de quê? Criar resiliência, perseverança, força. Tudo isso a palavra produz dentro de vocês. Se vocês não fincam isso na raiz, se isso não é penetrado no seu espírito, quando vem a tribulação, quando vem os desafios, vocês abandonam a presença de Deus, vocês abandonam a palavra de Deus e acabam o quê? Caindo, se prostrando diante das tribulações, se prostrando diante dos desafios da vida de vocês, que é onde vem o quê? O emocional. Quando você a sua raiz está estabelecida lá em Jesus, a palavra fez efeito em vocês gravaram no coração de vocês, porque o que vai ajudar vocês a passar por provações, por tribulações, é a palavra penetrada no espírito de vocês. Que vocês vão passando pelo deserto, pela tribulação, falando a palavra de Deus, recitando a palavra de Deus.
Se ela não está fincada na sua raiz, o que vai acontecer? As tribulações vão vir, o seu emocional vai tomar conta, você vai abandonar a palavra de Deus, você vai simplesmente se prostrar diante das suas situações e vem o quê? Depressão, frustração, tristeza. Por quê? A palavra não foi fincada no espírito de vocês e vocês deixaram com que as tribulações, as necessidades, os problemas da vida fosse maior do que a palavra que foi semeada na vida de vocês. Tá fazendo sentido? Jesse, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, a tribulação, a perseguição por causa da palavra logo abandona. Então, às vezes, tem que ser uma pessoa que está recebendo a palavra de Deus. Aí vem as pessoas te perseguindo porque você está ensinando a palavra de Deus, porque você está falando da palavra de Deus. E perseguição, gente, não é uma coisa boa, não é uma coisa assim legal, porque você está tentando fazer com que o reino, o evangelho seja espalhado e você está sendo perseguido. É pessoas te caluniando, é pessoas te insultando, é pessoas te criticando o tempo todo. E se você não sabe da sua identidade, se você não tem esse relacionamento com Deus, você acaba abandonando porque você não aguenta a perseguição. Você não aguenta as pessoas te criticando, te julgando porque você está ensinando a palavra de Deus. Então Jesus está falando o seguinte: quando a palavra ela é bem semeada no seu coração, ela é bem semeada no seu espírito, você consegue passar por tribulações, por perseguições, por provações, porque a palavra vai fazer o efeito dentro de vocês. José, faça um bom dia, seja muito bem-vindo. Quando a semente caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende, dá uma colheita de 100, 60, 30 por 1. Então Jesus falou o seguinte: quando a semente cai em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra, ou seja, você ouve a palavra, você tem entendimento da palavra, entende o que a palavra quer dizer, pratica o que a palavra está dizendo, aí você vai o quê? Colher 30, 60 e a 100 por 1. Dá uma colheita de 100, 60 e a 30 por 1. Ou seja, toda vez que vocês foram numa live, numa pregação, em um culto, ler a palavra de Deus, vocês vão fazer uma oração que eu vou ensinar para vocês aqui no final, para que a palavra possa penetrar no seu espírito, para que ela possa penetrar no seu coração e dar uma colheita de 100, 60 e a 30 por 1. Para quando vocês passarem por tribulações, por perseguições, por provações, vocês passarem recitando a palavra que vai manter vocês firmes. É a palavra de Deus. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Agora a gente vai para a parábola do joio. Jesus lhe encontrou outra palavra dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. É como um homem que semeou boa semente em seu campo. O homem quer dizer quem? O homem é filho do homem, quer dizer Jesus. Então Jesus lhe contou a parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem, Jesus, que semeou a boa semente em seu campo. O campo é o que? O mundo. Mas, enquanto todos dormiam, veio um inimigo, que é o diabo, e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Então ele está falando o seguinte: Jesus veio, o homem, o filho do homem veio, semeou no mundo e a palavra de Deus. Aí quando as pessoas dormiram, veio o diabo e semeou lá o joio. Ou seja, tá lá os filhos de Deus e os filhos do diabo, tudo misturado. Aí veio o que? Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio o joio? Para quem não sabe, gente, se você pega um trigo, você pega um joio, eles são idênticos, eles são bem parecidos. Só que quando você faz assim com o trigo, vai sair o quê? A sementinha lá. Quando você faz assim com o joio, ele simplesmente se despedaça. Então você só vai saber o que é bom e o que não é, o que é trigo e o que não é, quando você o quê? Quando você ajunta. Quando você ajunta. E aqui ele está falando o seguinte: os servos do dono do campo dirigam-se, o que vocês vê por dentro, o que você vê por dentro do trigo ou do joio. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que os tiremos? O servo perguntou: o Senhor quer que a gente tire o joio do trigo? Lucas, faça um bom dia, seja bem-vindo. Ele respondeu: não, porque tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo.
Deixem que cresçam juntos até a colheita. A colheita é o quê? O final do tempo, quando Jesus vier voltar. Então direi aos encarregados da colheita. Os encarregados da colheita é quem? São os anjos do Senhor, que vai vir nos fins dos tempos e vai separar o que é trigo, o que é joio. Então aqui, os encarregados da colheita são os anjos que vão vir separar o trigo do joio, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então direi ao encarregado da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem nos feixes para ser queimado. Ou seja, os feixes para ser queimado. O joio será queimado, os filhos do diabo, do inimigo, será o quê? Queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro, ou seja, na eternidade. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Coloque para mim nos comentários. Então, hoje no mundo nós temos o quê? O trigo e o joio. Nós temos o quê? Os filhos de Deus, os filhos de Jesus, a luz e as trevas. E tá tudo misturado. Você só vai saber quem é quem quando você vê o que tá por dentro. Quando você pega o trigo e o joio, são parecidos. Mas quando você vai lá juntar o trigo e tal, você vai saber o que é trigo e o que é joio. E você começa a separar. E amarra o que é joio e queima. Isso é muito forte. Isso é muito forte, não é? Isso é muito forte. Vigia, viu, gente? Vigia. Então, o que acontece? No final do tempo, vai vir os encarregados da colheita, que são os anjos, para separar os que são filhos de Deus, para separar os que são os filhos do diabo. O filho de Deus, os filhos de Deus vão ser o quê? Vão para a eternidade, vão para o céu, vão estar com Jesus na glória. Amém, aleluia. E os filhos do diabo vão ser jogados no inferno, vão ser queimados. Então vigia a conduta de vocês, vigia por onde vocês andam, vigia o que fala o que vocês estão falando, o que vocês estão semeando. Para quê? Para no dia da colheita vocês serem colhidos como trigo e serem guardados no celeiro de Jesus lá na eternidade. Amém? Glória a Deus, gente. Coloque para mim nos comentários. Vamos ler também aqui a parábola do grão de mostarda e do fermento. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda, gente, é uma sementinha bem pequenininha. É uma das menores sementes que existe. Sementinha bem pequenininha, que o homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas. Ou seja, a semente de mostarda é uma semente pequenininha, mas quando cresce, ela se torna uma árvore muito grande. Uma árvore muito grande. Embora seja menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm, fazem os seus ninhos e seus ramos. E contou-lhes ainda outra palavra. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, nada lhe dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então aqui tem uma coisa muito importante para vocês entenderem o quê? Por mais que vocês tenham uma fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, que é uma das menores sementes que tem, se você rega a sua sementinha, ela vai crescer e vai se tornar uma das maiores plantas. Sendo assim, no caso, vamos dizer que seria você. Tem uma fé muito grande. Como você começou com uma fé pequenininha. E quanto mais você alimenta a sua fé, mais você vai crescendo, e você vai ficando o quê? Uma árvore grande, onde que as pessoas que têm pouca fé, onde que as pessoas precisam se repousar, precisam de ter fé, elas vão o quê? Descansar debaixo da sua sombra, vão fazer ninhos perto de você, porque a sua fé vai alimentar a fé delas, a sua fé vai dar descanso para a vida daquelas pessoas. Da mesma forma que a sementinha, ela cresce, torna uma das maiores plantas, e os pássaros vêm e fazem o seu ninho nas árvores, é assim com as pessoas que vão ficar debaixo da sua fé, até você alimentar a fé delas. Eu quero estar no feixe do trigo, no momento da separação do trigo e do joio. Amém, mãe, em nome de Jesus. Todos nós vamos estar lá na glória do Senhor, na eternidade, em nome de Jesus. Amém, contemplando com Jesus. Amém. Então, gente, a fé é o quê? Ela precisa ser trabalhada. Para você aumentar a sua fé, você precisa o quê? Estar em ambientes onde que vai aumentar a sua fé. Você aumenta a sua fé como? A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus.
quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você está crescendo em fé, mais você está crescendo em espiritualidade, mais você está criando um relacionamento com Deus, mais você está criando um relacionamento com Jesus. E assim, as pessoas que estão à sua volta, que têm pouca fé, as pessoas da sua volta que precisam acreditar na fé de vocês, elas vão fazer os seus ninhos perto de vocês e vocês vão começar a dar descanso, a alimentar a fé delas. Então, por exemplo, as minhas lives aqui é o quê? Eu ajudo você a caminhar nessa mesma fé que eu tenho, que é o quê? Jesus, conhecer Jesus, receber Jesus. Então, através da fé que eu tenho, eu alimento vocês através da palavra de Deus. Por quê? Porque aí a fé de vocês vão aumentar, a fé de vocês vão crescer, vão fortalecer através da palavra de Deus. E assim, consecutivamente, vocês fazem isso com outras pessoas. Eu ensino vocês, vocês ensinam outras pessoas, e assim a fé de Jesus Cristo vai o quê? Aumentando em nome de Jesus. O Evangelho, a palavra de Deus vai o quê? Vai ampliando, vai se espalhando por toda nação, geração, enfim, por todo lugar, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, por mais que a gente tenha uma fé do tamanho do nosso rentinho de mostarda, sabe que quanto mais você alimenta ela, quanto mais você cresce em relacionamento com Deus, quanto mais você lê a palavra, você ouve a palavra, mais ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e se torna uma das maiores plantas. Assim a sua fé, ela vai ficando grande. Você começa a viver por fé e não por vista. Viver por fé é o quê? Eu não vejo nada, eu não estou vendo nada, tá tudo ao contrário, tá tudo dando errado, mas eu creio que tá tudo dando certo. Porque na verdade, às vezes, quando tá tudo dando errado, é porque tá tudo dando certo. A gente só tá enxergando porque a gente tá vivendo pela fé. Então a fé é você crer naquilo que você não tá vendo, é você crer naquilo que você não vê. Ou seja, aumente a sua fé. Aumente a sua fé. A fé você não vê, mas você acredita, você vai lá e você faz e Deus coloca o chão. Isso é fé. É você colocar o pé e Deus colocar o chão. Você colocar o pé e Deus colocar o chão, sem ver. Isso é fé. E quanto mais você cresce na fé, mais Deus te abençoa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você criar relacionamento com Deus. Sem fé é impossível você conhecer Jesus. Então, aumente a fé de vocês. Planos de ação do nosso devocional de hoje é o quê? Jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, Bíblia e louvor. Esses 4 elementos aumentam a sua fé, esses 4 elementos criam um ambiente sobrenatural na sua vida, esses 4 elementos fazem você agir pela fé e viver o sobrenatural de Deus. Jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. Segundo plano de ação, todas as vezes que vocês forem ler a Bíblia de vocês, fazer seu devocional, todas as vezes que vocês forem ouvir pregações, todas as vezes que vocês forem em ambientes onde a palavra de Deus vai ser falada, vocês vão fazer a seguinte oração. Porque Jesus falou o seguinte: felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Isso aqui está falando dos olhos e dos ouvidos espirituais. E toda vez que você for ler a palavra de Deus, for um ambiente onde vai falar a palavra de Deus, você vai fazer a seguinte oração. Pega papel, caneta na mão para vocês anotarem. Vocês vão falar o seguinte: precioso Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade aqui neste ambiente. Sinta-se à vontade aqui neste ambiente. Ministre ao meu coração. Ministre ao meu coração. Revela-me os mistérios, os códigos, o discernimento, o conhecimento através da sua palavra. Revela-me os códigos da palavra de Deus, os mistérios da palavra de Deus. Abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ver e enxergar com os olhos e ouvir com os ouvidos espirituais e assim ter a revelação dos mistérios da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Porque Jesus falava por parábolas para aquele povo, mas aos seus discípulos, ele o quê? Ele revelava os mistérios. Você cresce em relacionamento com Deus, você tem momentos sobrenaturais com Deus, quando os mistérios de Deus são revelados na vida de vocês, quando você tem discernimento e conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você senta e lê a Bíblia sem fazer essa oração, você está lendo com o olho natural, com o ouvido natural, e você não entende, você está lendo apenas palavras soltas. Mas quando você faz a oração pedindo o auxílio do Espírito Santo, para que ele abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais, ministre
ministra no seu coração, revela os mistérios de Deus. Você não está lendo apenas palavras, mas você está lendo o que está por trás de cada palavra. Está vendo os mistérios de Deus por trás de cada palavra. Fez sentido, gente? Anotou essa oração? Todas as vezes que vocês forem fazer seu devocional, ler a Bíblia, vocês vão fazer essa oração antes de vocês lerem, para vocês terem os mistérios da palavra de Deus. Amém, é verdade. Estou completando 30 dias de jejum. Oh, glória a Deus, hein, Rosivaldo? Amém. Amém. 30 dias de jejum. Glória a Deus, que você possa crescer cada vez mais em espiritualidade e provar do sobrenatural de Deus através do seu jejum. Que você obtenha a resposta, que você obtenha os milagres, o sobrenatural de Deus através da sua vida pelo seu jejum. Amém? Amém. Então, gente, esse aqui foi o nosso devocional de hoje. Plano de ação 3, você vai fazer o seguinte: lê a explicação da parábola do joio, a parábola dos tesouros escondidos, da parábola do grande valor, a parábola da rede e um profeta sem honra. Então, vocês vão lerem esses 1, 2, 3, 4 subtítulos, anotarem as mensagens, fazer a oração antes de ler a Bíblia, anotar no caderninho e trazer aqui para amanhã a gente estudar junto, 7 e 7 da manhã. Deus abençoe o dia de vocês grandemente, que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de vocês, ministrando o coração de vocês ao longo do seu dia, que vocês possam provar um pouquinho do sobrenatural de Deus a cada dia da sua vida, conhecer Jesus e viver o seu propósito em Jesus. Estejam aqui amanhã, 7 e 7 da manhã. Faça um excelente dia e até amanhã, às 7 e 7.